Boa noite, meus amigos. Estamos iniciando o nosso culto do lar desta semana. Hoje é dia 5 de fevereiro de 2023. E o nosso culto vai tratar inicialmente na página de abertura de uma leitura que trazemos do livro Pão Nosso, da psicografia de Chico Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e que faz referência a uma passagem que está em Mateus, capítulo 20, versículo 4. E disse-lhes: "Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo." E eles foram. Ninguém poderá pensar numa terra, aqui está falando da terra, o nosso planeta, né? A terra cheia de beleza, cheia de possibilidades, mas vagando aí pelo céu ao léu, na imensidade universal. Quer dizer, viajando a uma troca, sem um controle, sem uma orientação. O planeta não é um barco desgovernado, absolutamente não é. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem os destinos da casa terrestre estão expressadas com absoluta harmonia. Essa verificação, ela nos ajuda a compreender que a terra é a vinha de Jesus. E aí nós vemos-lo trabalhando desde a aurora dos séculos. E aí assistimos à transformação das criaturas que, de experiência em experiência, se integram ao amor divino. A formosa parábola dos servidores envolve conceitos muito profundos. Em essência, ela designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Por enquanto, os homens estão ainda na ilusão de que o orbe terrestre pode ser o tablado do desenvolvimento de hegemonias raciais, de hegemonias políticas. Mas vão perceber no correr do tempo o clamoroso equívoco, o clamoroso engano no qual se envolveram. Porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida cada vez mais elevado no recanto em que estão agindo transitoriamente. Onde quer que você esteja, procura recordar que você se encontra na vinha do Cristo. Se você vive sitiado por dificuldades e pelo infortúnio, será que você vive
vive cercado, sitiado de dificuldades e infortúnios, mesmo assim trabalha para o bem geral. Mesmo assim faz o que for possível fazer, porque o Senhor concebeu a cada cooperador o material que é conveniente e justo para a realização da tarefa a qual foi chamado. Vamos fazer nossa oração dizendo assim: Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de trabalho, voltando nossos corações e nossos pensamentos na direção do espaço infinito, onde são guardados os tesouros da tua magnificência, do teu poder e do teu amor. Abençoa, Senhor, nossos esforços, no sentido de procurarmos atender aos trabalhos que nos foram designados na vinha do Cristo, sem reclamar, sem trazer dificuldade para os demais companheiros de jornada, fazendo com que os pequenos esforços que fazemos possam ser feitos sempre com alegria, com boa vontade e com interesse de servir. Que possamos estabelecer no nosso cotidiano, nas nossas atividades de todo dia, a boa vontade, o interesse, o amor e a vontade de servir, sempre pensando que estamos trabalhando não para nós próprios, individualmente e egoisticamente, mas para uma obra maior, que é a obra da regeneração do homem, todo o esforço que tem sido feito pelo Jesus, o Cristo de Deus, teu Filho, Senhor, amoroso e bom, que aqui esteve para nos ensinar a termos compreensão, a perdoarmos e a desenvolvermos nossas atividades, apesar de todas as dificuldades que encontramos. Que a tua bênção se faça sobre todos os nossos corações e que possamos estar sempre preparados para enfrentar as vicissitudes com alegria e boa vontade. Que assim seja, graças a Deus. A leitura do Evangelho de hoje está no capítulo número 8, não é? Que fala das bem-aventuranças, bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. Então, no item 8, quer dizer, no versículo 8, o item 8 desse capítulo, quer dizer, na realidade, então, é o item 8 do capítulo 8, vai tratar da verdadeira pureza. O que é ser verdadeiramente puro? Bem-aventurados, puros de coração. Mas o que é, na realidade, ser puro de coração? Então, os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém se aproximaram de Jesus e disseram assim para ele: por que os teus discípulos violam a tradição dos antigos? Pois que não lavam as mãos quando tomam suas refeições. Esse era um dos princípios judaicos da tradição antiga, que era proibido aqueles 630 e poucos itens que Moisés criou, porque a lei judaica eram os 10 mandamentos recebidos nas tábuas no alto do Monte Sinai, e mais 660, por aí, 600 e tantos itens, que eram itens criados por Moisés para a vida diária. Entre esses itens estava esse, que não era permitido fazer-se as refeições sem primeiro lavar-se as mãos. Mas Jesus lhes respondeu: por que vocês violam o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição?
Pois Deus fez esse mandamento: honrai pai e mãe, e este outro, que aquele que disser palavras ultrajantes a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós outros dizeis: aquele que disser ao pai ou à mãe, toda a oferenda que eu ofereço a Deus, aproveita-se a vós. Quer dizer, o pai, a mãe oferece a oferenda e quem aproveita seria o filho. Este satisfaz a lei, ainda que depois disso não honre e nem assista nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim, tornastes vós inútil o mandamento de Deus para atender à vossa tradição. Hipócritas, Isaías já tinha profetizado sobre vós, quando disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão que me honram, ensinando máximas e mandamentos que são simplesmente mandamentos humanos. E em seguida, chamando a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que suja o homem, mas o que sai da boca do homem, isto sim o torna sujo. O que sai da boca parte do coração. E o que é isso que torna o homem puro. Pois é do coração que partem os maus pensamentos, os assassinatos, os adultérios, as prostituições, os roubos, os falsos testemunhos, as blasfêmias, as maledicências. São essas coisas, essas sim, que tornam o homem impuro. Mas o comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Então, seus discípulos, aproximando-se dele, disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo o que acabaste de dizer, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu: toda planta que não foi plantada por meu Pai Celeste será arrancado. Deixai-os. São cegos, conduzindo cegos. Se um cego conduz o outro cego, ambos haverão de cair no buraco. Aí está então a mensagem do Evangelho do Senhor, nos dando a visão do que seria a verdadeira pureza, a verdadeira sequência de eventos que fazem da pessoa ter puro coração e, portanto, ser bem-aventurada. Aliás, Jesus bem-aventurou várias criaturas, os pobres de espírito, os que choram, né? Os que sofrem por causa da justiça, os que são prejudicados na sua vida por causa de seguirem o nome do Senhor. Enfim, bem-aventurou a diversas criaturas. Mas é Joana de Ângeles que vai nos dar uma ideia muito perfeita de quem é bem-aventurado, porque bem-aventurado é aquela criatura que sabe das suas necessidades, sabe das suas limitações, sabe que pode ter doenças, que pode ter dificuldades na travessia da vida
e mesmo nesses momentos acredita em Deus e na sua mão entrega a sua vida. Esses são os verdadeiros bem-aventurados. A criatura que tem a humildade de compreender que nada do que está nas suas mãos lhe pertence, nem mesmo seu corpo, que a pessoa preza tanto, e que é uma grande ferramenta de evolução, serve para dizer que é seu, porque um dia terá que devolvê-lo à terra. Então, nós estamos aqui apenas como um pequeno mordomo, alguém que recebeu uma outorga de princípios, de fortunas, que são todas essas coisas que a terra maravilhosa em que vivemos nos concede, tudo isso como empréstimo, nada é nosso. A única coisa que nós conseguimos dizer que é realmente nosso é aquilo que está no nosso coração, é aquilo que está na nossa mente. Aquilo que estudamos, que aprendemos, que possamos transmitir para outros, aquilo que fica no nosso coração e que faz com que a gente tenha compaixão daqueles que sofrem, daqueles que estão em situação menos aquinhoada que a nossa maneira de enxergar, a nossa necessidade de que precisamos estar sempre nos esforçando, trabalhando e construindo sempre alguma coisa de útil ao nosso redor, não para nós próprios, mas para atender às necessidades daqueles que nos acompanham na jornada e que precisam de ajuda. Então, esses que são os princípios que vão dar ao indivíduo verdadeiramente a bem-aventurança, porque ele é um trabalhador que trabalha em prol da vinha do Senhor, mas sem estar interessado na recompensa, sabendo que apenas serve por amor ao trabalho que faz, por amor à tarefa que desenvolve, por se sentir feliz de contribuir de alguma forma para que outras criaturas também possam fruir as benesses de uma vida confortável, alegre, que possa dar à criatura condições de uma vida digna, honrada e voltada na sua essência para as coisas de Deus. Então essa aqui é a lição que a gente acaba de ouvir, porque não é comer com a mão limpa ou isso ou aquilo, as coisas do meio externo. As pessoas dão muito valor às coisas das aparências, do externo, aquilo que mostra, aquilo que parece ser, mas às vezes não é. Preciso ter muito cuidado com isso, para que a gente não seja envolvido e lembrar da página de abertura, que vai nos dizer que a Terra não é um planeta matroca, não está aí circulando aí em volta do Sol sem um governo. É uma nave que tem um timoneiro, que tem um dirigente, que tem alguém capaz tomando conta do timão e está levando a barca ao seu porto seguro. Embora as criaturas que estejam dentro da barca ainda não tenham, muitas delas, a sua maioria, ainda se entendido, se convencido de que necessitam se esforçar, se dedicar para atender às coisas maiores da vida, que são as coisas espirituais. A gente não está dizendo que ninguém deve ficar o tempo todo rezando de joelhos e lendo o Evangelho, mas a pessoa pode viver a vida, dançar, cantar, sambar, ir para o carnaval, fazer tudo o que tem vontade de fazer, com respeito, com honradez, com decência, com elevação, mas não abandonar de forma atender apenas essa parte da vida, dar a essa parte a mais importante função da vida. Graças a Deus, tive sempre orientação na minha vida, desde muito jovem, a me dizer que eu precisava sempre estar atento para as coisas espirituais. E sempre desenvolvi meus trabalhos, graças a Deus, que foram teve muito sucesso na minha vida foi uma vida muito bem
organizada e cheguei a esse momento em que me encontro aqui, posso dizer que sou uma pessoa realizada e feliz, mas sempre preocupado, sempre voltado para as coisas de Deus, né? Embora eu goste muito de fazer festa, de passear, de tudo, enfim, de comer, né? De sair, de passar as coisas, fluir as coisas boas que a vida tem para nos oferecer. Nós devemos ser criaturas que vivem no mundo, mas sem ser do mundo. Isso não é uma coisa muito fácil, porque as pessoas se dedicam muito às coisas do mundo e esquecem do Criador, esquecem da oração, esquecem da religião, esquecem de que tem que tirar pelo menos uma meia hora do dia, que tem 24 horas, para lembrar de Deus, para rogar a Deus, para atender às necessidades do próximo, para pensar na cruz do Cristo, no seu braço vertical que nos eleva o pensamento ao alto, às coisas mais elevadas da vida. E o braço vertical que nos estende a nossos próprios braços, os braços abertos na cruz, para atender os que estão ao nosso redor, aqueles que nos acompanham, principalmente os próximos, mais próximos de nós, que são a nossa família, nossos amigos, aquelas criaturas que vêm, que estão ao nosso lado, que nós, de alguma forma, podemos, sem nos deixar contaminar por as suas doenças, que as pessoas são todas muito doentes que eu falo, doentes psiquicamente doentes, sem deixar que essas doenças contaminem a gente. A gente entrar com os pés no lodo sem sujar a bota. É muito difícil, mas é preciso que a gente se esforce e assim faça. E muitas das vezes se isole, se afaste, para que ajude de longe, à distância, sem muita proximidade, para que não haja contaminação. Porque a gente não pode permitir. Jesus convivia com as prostitutas, os pagadores de impostos, os miseráveis, mas ele não se contaminava, ele estava sempre acima. Aí você, mas era Jesus. Ele veio para ser modelo e guia. Modelo é aquilo que a gente tem que imitar, e guia é aquele que veio para guiar. Portanto, se ele é modelo e guia, a gente tem que acompanhar o que ele fez. Poder ajudar, pode fazer, pode ir lá, vai fazer, então vai. Mas tem cuidado para que aquilo não tome conta de você, que você não absorva aqueles miasmas que se encontram ali. A gente sente isso quando a gente vai, até quando a gente vai trabalhar, a gente vai atender uma clientela, as pessoas sofredoras, as pessoas estão doentes, estão sofrendo, estão cheias de reclamações, de questões, e elas vão, e a gente fica ali tentando ajudar, medicar, orientar. A gente, quando termina o dia, a gente está fatigado, cansado, a gente praticamente não fez esforço físico nenhum, mas aquele esforço psíquico e aquela contaminação que, por mais que a gente tenha cuidado, e por isso a gente tem que estar sempre em oração, e pelo menos uma vez por semana estar no culto, lembrando de Jesus, lembrando do Evangelho, lendo e fazendo as nossas reuniões, a gente sai dali cansado, esfalfado, às vezes leva 2, 3 dias para se recuperar daquele embate, que é um embate terrível, porque a gente convive com o sofrimento humano e tenta amenizar, tenta orientar, tenta ajudar, o que nem sempre a gente consegue, mas a gente tenta, e acaba às vezes, de certa maneira, absorvendo um pouco daqueles miasmas, daquelas energias eletromagnéticas, como nós estamos estudando nos nossos estudos, né? Aquelas energias eletromagnéticas que não são saudáveis, que são tóxicas, que são adoecidas, e que, como nós ainda não estamos no planeta de provas e expiações, também não somos santos ainda, acabamos absorvendo. Eu agradeço muito por vocês estarem aqui. Jesus nos abençoe a todos. Que nós possamos lembrar do Cristo e lembrar que nós somos os cooperadores da vinha do Senhor. Vamos agradecer orando, dizendo assim: Senhor,
Nós te agradecemos a possibilidade de estarmos na vinha do Senhor, tentando de alguma sorte realizar nossa tarefa. Dá-nos força, coragem, dá-nos apoio, Senhor, para que possamos suportar as vicissitudes e aceitar as dificuldades com alegria e com boa vontade. Que a tua luz, Senhor, ilumine o nosso caminho. E que os benfeitores espirituais, os bons espíritos que acompanham as jornadas de cada um de nós, possam amenizar os caminhos pelos quais temos que passar, para que as pedras do caminho possam de fato serem pedras de segurança e não de tropeço para as nossas caminhadas. Que assim seja, que Jesus nos abençoe e que possamos ter muita paz e saúde. Que assim seja. Graças a Deus.